Muito bem, uma vez mais estamos reunidos para a nossa reunião, para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, segunda-feira, dia 24 de maio. Nós estamos no livro terceiro, As Leis Morais, capítulo 5, Lei de Conservação. É a continuação dessa lei de conservação, porque ela é um pouquinho extensa, então nós dividimos em dois blocos. Um que vai até a questão 715 e a outra da questão 714, desculpa. E agora da 715 a 727. Então, Kardec pergunta aos espíritos: como o homem pode conhecer o limite do necessário? É uma pergunta interessante, porque normalmente nós temos assim uma necessidade de uma condução. A gente sempre procura alguém que nos oriente, é um guru, é um condutor, é um consultor, enfim, né? É alguém que a gente gosta que nos conduza, parte seja por insegurança, parte por necessidade, parte por que a gente possa amanhã culpar alguém, enfim, a gente tem sempre esse lado um pouco de deixar para os outros. Então, quando se trata da gente, o que eu preciso? Qual que é o meu limite do necessário? Sem que ninguém me fale, né? Então, como é que eu posso saber disso? Os espíritos falam, aquele que é prudente o conhece por intuição. Então, prudência e intuição são esse binômio aí que ele fala nessa questão, né, nessa resposta. Muitos só chegam a conhecê-lo, esse limite, né, por experiência e a sua própria custa. Então, muitos realmente descobrem por si próprio, né? Antes de passar para outra questão, esses dias eu estava vendo naquele canal da Netflix de filmes, e tem uma série chamada Hoarders, que são aquelas pessoas que acumulam coisa. É um tipo de doença, né? Assim como aquelas pessoas que compram por internet por compulsão, né? E não conseguem se livrar daquilo. Então, esse é um extremo. Mas nós temos uma tendência disso, de acumular as coisas, de querer ter mais. Então, esse que é o ponto entre os dois extremos, não ter nada, ter uma vida ascética, né? Daquela que a pessoa não de ascética, de asceta, né? De ser aquele tipo fakir, né? Aquele que não tem nada, tem uma tanga só, né? E tem esse que como esse que tem nas séries. Não sei se alguém teve a oportunidade de ver. Não precisa nem ver inteiro, só ver o primeiro capítulo, assim, o comecinho do primeiro capítulo, vai ver do que se trata. Pessoas que têm tanta coisa que vai preenchendo todos os espaços da casa. Então não tem mais espaço vazio na casa. Tal é o volume de coisa acumulada. E a pessoa se martiriza, porque ela não consegue se livrar daquilo. É uma doença. Então, ela se diz vilã nessa história. Os filhos tentam demover isso dela, os enteados, e não consegue, né? Então, esse é outro extremo. Então, entre um e outro, aí a gente que vai saber o limite nosso, do necessário, aquilo que realmente faz, assim, nos satisfaz as necessidades, né? Aí a questão 716. Mediante a organização que nos deu, a natureza não traçou o limite das nossas necessidades? Sim, sem dúvida, mas o homem é insaciável, realmente ele é. Basta ver que nós estamos consumindo praticamente, chegamos ao limite do consumo do planeta, né? Aliás, acho que já deve ter passado um pouco, né? Mas precisa de um outro planeta para satisfazer, a gente começar a dilapidar ele, para satisfazer as nossas necessidades atuais. Sejam necessidades de verdade, seja supérfluo. Por isso que nós estamos tratando do tema necessário e supérfluo. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a organização e lhe criaram necessidades que não são reais. Basta a gente buscar qualquer meio de comunicação, a gente vai ver as propagandas nos incentivando, nos motivando
a que a gente tenha, assim, consumos até mesmo supérfluos, desnecessários. É importante que a gente aqui ressalte que nós não fazemos apologia assim, a falta das coisas, a precariedade, nada disso, como a gente vai ver aqui mesmo nesse restante aí da lei de conservação, né, nesse capítulo, que a gente vai perceber que os espíritos falam das necessidades que nós temos ao longo do tempo, e essas necessidades têm uma consequência na sociedade, né? Então, a gente acaba criando necessidades que não são reais, né? Aí na questão 717, que devemos pensar dos que usurpam os bens da terra para se proporcionarem o luxo com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Ou seja, esse equilíbrio, esse desequilíbrio assim nessa balança, né, entre os que não têm nada e os que têm tudo, ou assim, os que têm muito pouco e os que têm muito, né? Então, ele fala, o que pode ser falado dessas pessoas que tiram tudo para si e se esquecem dos outros? Os espíritos dizem, esquecem a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Muitas vezes nós temos essa preocupação, observamos pessoas que têm oportunidade e tiram daqueles que, por exemplo, de uma sociedade, um povo, né? Então, aqueles que estão na administração tiram muito dessas pessoas, da base, né? Da economia. Então, o que pensar disso? É isso que ele fala, um dia todos vão responder por isso. Puxa, mas será que não tem freio? Tendo ou não, eles vão responder por isso. Então, nós não podemos nem nos dar o trabalho, ou até mesmo o luxo, de julgar uma pessoa dessa. Existem meios de mudar isso tudo? Tem, sempre tem. Mas depende tudo de nós fazermos isso, né? Então, aqueles que estão causando essas privações, certamente vão ter que responder por isso. Kardec fala, num comentário, o limite entre o necessário e o supérfluo, olha só, que são assim, tem até um ponto que aquilo é importante, que é necessário e tal. Passou daquilo, aí já é supérfluo, aí já não tem tanta importância em nossas vidas, né? Nada tem de absoluto, então não é um risco assim, aqui está o limite, né? A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, e os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Então, nas respostas, os espíritos não falam, não, vocês têm que voltar tudo, vocês estão consumindo demais, vão voltar à selvageria, vão viver em cavernas, não vai mais ter o conforto de lá, em vez de ter meios de locomoção, não vai poder mais ter os carros, os aviões, tudo, vai ter que andar a cavalo, e olha lá ainda, né? Carroça, cavalo. Voltar lá no passado. Então, toda essa conquista que nós tivemos, os espíritos não falam, não deve abrir mão, né? Aí ele fala, tudo é relativo e cabe à razão regrar as coisas. É tudo com parcimônia, é tudo com razão, é tudo com, assim, de uma maneira correta, do ponto de vista, assim, da lógica de se utilizar das coisas. E por colocar regras, se estabelecer regras para que não haja regras pessoais que seja, mas assim, para que não passe do limite. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem apoio mútuo. Isso é muito difícil. Essa frase aqui, eu vou ler de novo. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Não tem jeito. Nós somos globalizados.
Nós somos uma humanidade vinculada a esse planeta. Então, nós temos que nos relacionar, nós temos que realmente ter esse sentimento de moral elevada e de caridade. Mas como é que seria isso? Vamos pensar, por exemplo, em oportunidade. Então, se a gente tiver esse senso de oportunidade para todo mundo, esses dias eu ouvi do meu genro, ele fala assim, às vezes eu penso que neste país, porque ele é americano, né, se pegassem e investissem nos países que estão querendo migrar para cá, se desse condições para eles lá, eles não sairiam do país de origem. E é uma verdade, é uma lógica muito simples. Mas quem que faz isso? Que país que faz isso? Então, há uma tendência muito maior do país explorar o outro do que dar condições para o outro. Talvez por medo que ele cresça e depois venha atacar ou prejudicar, né, esse país que, durante um tempo, alimentou, deu condições, deu instruções para esse país mais pobre. Né? Então, quando a gente tiver esse sentimento de caridade e aí distribuir mais as oportunidades, né, a gente vai ter realmente uma... vai se espalhar mais essa maneira de cuidar das coisas melhor, de saber melhor como cuidar do planeta como um todo, dos povos como um todo, enfim. Né? Então, como ele fala aqui, de prestar apoio, mútuo apoio. Né? Os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Então, uns estão com todas as benesses, todos os confortos, tudo. Os confortos não, todo o conforto, o outro não tem nada disso. Então, esse desequilíbrio, ele não é saudável para ninguém. Né? E muito disso a gente pode trazer para a situação em que a gente está, de ver que nós somos um grupo de pessoas, uma civilização vinculada a esse planeta, sujeito a coisas que podem acontecer do outro lado do mundo. A pandemia nos mostra claramente isso. Então, nós não podemos mais pensar de forma regional. Nós vamos ter que estar pensando sempre de forma global. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que na religião só tem a máscara. Então, esse benefício da civilização é mais uma maquiagem do que propriamente algo profundo de transformação, de mudança. Aí Kardec pergunta, a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Quer dizer, na lei de conservação, o homem tem que cuidar dele mesmo, tem que cuidar do próprio corpo? Ele fala sim, porque sem força e saúde é impossível o trabalho. É uma lógica. Então, a gente vê pessoas que nascem com algum problema físico. Hoje, pensando de forma, da maneira com que nós pensamos, a sociedade, para ela é um peso. Alguém tem que alimentar essa pessoa, alguém que tem que prover essa pessoa. Então, quem que faz isso? É o governo. Os governos, né, de forma geral. Então, pensando de forma, de acordo com essa a civilização nossa, a sociedade nossa, a forma de pensar, não é bom isso. Mas pensando do ponto de vista espiritual, do que nós estamos fazendo aqui, é alguém que está tendo uma oportunidade, a um custo muito elevado pessoal, de estar passando por essa experiência. Então, isso eu estou falando nesse caso. Agora, se tem uma pessoa que está num estado de pobreza muito grande, não tem acesso a nada, médico, remédio, alimentação, nada. Então, ele precisa, sim, desse suporte, né? E não estamos falando de socialismo, é bom que a gente pense da maneira com que nós estamos entendendo aqui no nosso estudo, tá? Então, as pessoas, elas
precisam estar sadias, com toda a força, para poder trabalhar, para poder contribuir, para poder aprender, para poder evoluir. Aí o Kardec pergunta, e aí, é censurável o homem que procura seu bem-estar? Os espíritos dizem, o desejo do bem-estar é natural. Está vendo? Ele está falando, é natural, isso não é crime. A pessoa tem que buscar isso. Agora, Deus só proíbe o abuso. Então, isso é importante, nós vamos ver isso ao longo de algumas outras questões. Esse excesso, o abuso, né? Por ser contrário à conservação. Então, nós precisamos de alguma coisa. Deu o limite dessa coisa, ou dessas coisas? Não precisa, porque mas, além disso é abuso. Abuso contra quem? A sociedade, né? a fazer outros passarem por privações, ao meio ambiente, é tudo isso. Então, a gente começa a perceber que tudo tem uma relação. Quer dizer, não é que começa a perceber, a gente já percebeu isso há muito tempo, né? Mas fica mais claro ainda que é toda uma grande teia, né? É uma rede que está tudo interligado. Então, não dá para resolver um problema aqui ou ali. Porque esse problema resolvendo, pode ser que nós estamos, de alguma forma, prejudicando o outro lado. Então, tem que pensar como um todo, né? Ele não condena, Deus não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa dos outros e não venha a diminuir nem as suas forças físicas, nem as suas forças morais. Então, eu sou um grande traficante. Eu estou bem, eu estou alimentando bem minha família, aqueles que estão próximos de mim, então, tem muito dinheiro, mas a que custo? Custo moral de outras pessoas, custo físico de outras pessoas, as forças físicas. Percebe? Então, não dá para ter tudo em detrimento daqueles que não têm nada, ou que prejudica os outros. Então, não dá para ter esse tipo de coisa. Nós temos que ter realmente esse nivelamento através do que? Desse conhecimento, desse desenvolvimento, desse atingimento moral. Que percebem que tudo aí tem um vínculo moral, no final das contas, né? Eu vou seguindo, se alguém tiver qualquer observação, por favor, se manifeste, tá bom? A questão 720, o Kardec pergunta para os espíritos, aos olhos de Deus, são meritórias as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Veja bem, voluntário, voluntário. A pessoa traz isso para si. Ela quer isso aí. Ela deseja isso aí. É a iniciativa dela. Eu vou me privar de algumas coisas. Eu vou sofrer alguma coisa, né? Aí, os espíritos falam, faça o bem aos seus semelhantes e terão muito mais mérito. Tem muito mais lucro. Isso é muito melhor. Não faça, em vez de ficar sofrendo, né, pegar e se autoflagelar e tudo, por que você não dedica o tempo para alguém, não dedica esforço para alguém, energia para alguém? Né? Então, isso é muito mais meritório. E nessa mesma questão, Kardec pergunta, haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Aí os espíritos falam, sim, há a privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria, ou desprende o homem da matéria, e lhe eleva a alma. Então, pronto, já é um exemplo. Não fica atrás de gozos inúteis. Usa melhor seu tempo, usa melhor a sua ação, a sua maneira de ser, né? Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulação, será uma zombaria. Inclusive, mais para frente, ele vai repetir essa questão 720. Ao invés de se privar de alguma coisa, ou melhor,
essas privações voluntárias, sofrimentos voluntários, passar dificuldades voluntariamente, em vez de fazer isso, trata do seu comportamento, trata da sua maneira de ser, da sua maneira de pensar, e aí você vai estar tendo muito mais mérito, né? Pode também ajudar aqueles se tem um pouco mais, ajuda aqueles que têm menos, né? É interessante como Kardec percebeu, ele chamava de filantropia, né? Mas também tem muito, através dos espíritos, falar de caridade. Como a caridade é importante. É algo assim, eu até lembrei de Chico agora, né? Chico Xavier falava assim, façam a caridade, nem que seja por ostentação, né? Para mostrar para os outros. Porque aí a coisa é tão assim que contagiante que as pessoas passam a gostar daquilo, né? Tomam gosto pela coisa. O Décio Andoli, numa das palestras dele, que não saberia dizer agora qual que é, ele estava falando que as pessoas, muitos, frequentam as casas espíritas não pelo espiritismo, mas porque se sentem bem se enquadrando ou se engajando num grupo de caridade. Então, aquilo faz. E mais, ele fala que cientificamente é comprovado, não cientificamente, mas, bom, acho que sim, não sei se cabe essa palavra, mas é comprovado que caridade vicia. Porque faz bem, ele se engaja e fica, e permanece, e não sai daquilo. Não sai daquilo, não, dessa atividade, porque ele se sente bem com aquilo de fazer. E nós temos um grupo, né, que alguns aqui fazem parte, sabem do que eu estou falando, que é isso mesmo, a gente semanalmente faz, não é grande coisa, é pequena, mas essa atitude, essa atividade de caridade faz tão bem que tem aqueles que não saem, está lá o tempo todo, não falta, está ali direto, porque se sente bem fazendo aquilo. Então é isso que o Décio Ande ele falava, né? E depois Chico fala, faz a caridade, nem que seja por ostentação. E Kardec colocava a importância da caridade. Aliás, ele mesmo fazia, né? Ele distribuía alimentos, principalmente numa época de tanta dificuldade como foi a que ele viveu, né? Tinha guerra, tinha tudo. A questão 721. A vida de mortificações, lembrando que mortificações são sofrimentos, tormentos, penitências, né? A vida de mortificações ascéticas, isso que é dos ascetas, né? Os ascetas, eles são aqueles dedicados à meditação com o fim de ser virtuoso, né? Então, a vida de mortificações ascéticas dos devotos e dos místicos, praticadas desde a antiguidade e entre diferentes povos, é meritória sob algum ponto de vista? Então, aqueles que têm essa vida isolada, de eremita, de ficar isolado, né? Então, desde há muito tempo, isso aí é meritório? Os espíritos falam, olha, procurem saber a quem ela serve e terão a resposta. Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo. Seja qual for o pretexto com que entendam de colori-la. Então, se a pessoa não está fazendo nada em benefício do outro, está passando um monte de privação, né? E a benefício do engano, de achar que está sendo virtuoso, ele está sendo egoísta, porque é só ele. Ele não é para ele. O que ele está fazendo para os outros? De que adianta fazer aquilo se não vai ter se não vai ter, assim, por extensão, ajuda alguém? Qual que é a utilidade disso? E é isso que ele fala. Procurem saber a quem ela serve e terão a resposta. Então, a mortificação está servindo para quem? Aliás, nós entramos agora nesse item 5, privações voluntárias e mortificações. Então, é o que os espíritos falam. A quem que está atingindo? A quem que está abrangendo? E aí, vocês vão ter a resposta. Privar a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação segundo a caridade cristã.
ó, eu vou deixar de fazer aqui, ó, deixar de assistir uma série, tá? Que seria em meu benefício, vou me privar disso, fazendo é bem simples, tá? O exemplo. Porque eu vou fazer alguma coisa para que depois possa ajudar alguém. Então, nesse trabalho de caridade que a gente faz, tá, eu vou me preparar, vou organizar tudo aqui, porque no dia que a gente faz a reunião, a ação, então eu vou estar preparado, já está tudo pronto, já está tudo, estou levando isso aqui. Então, essa é a questão. Para quem que nós estamos nos mortificando? Para quem que nós estamos deixando de ter alguma... Assim, para quem que nós estamos privando de ter alguma coisa? É para nós mesmos ou para outros? A questão 722. Será racional a abstenção de certos alimentos receitada a diversos povos? É muito interessante como Kardec... O que tem a ver com isso? O que privações voluntárias, mortificações, o que tem a ver com isso? Nós vamos entender que sim, que é uma forma de, entre aspas, purificação. As pessoas terem alguns alimentos, tenderem alguns alimentos, ainda que seja do ponto de vista dela, ou daquele que dirige esse povo, como nós vamos ver aqui, né? Então, é racional abster-se de certos alimentos, assim como já acontece em vários povos? Aí os espíritos falam, olha, é permitido ao homem se alimentar de tudo o que lhe não prejudique a saúde, mas alguns legisladores, com um fim útil, muitas vezes útil para eles, né, entenderam de proibir o uso de certos alimentos para imprimirem maior autoridade às suas leis e apresentaram suas regras como vindas de Deus. Então, em alguns casos, a privação de certos alimentos é uma forma de manipulação de povos, para que aquele legislador, aquele condutor daquele povo seja mais respeitado, porque ele recebeu isso da divindade. Então, ele passa isso. Então, como nós falamos no começo, muitos de nós, grandes grupos, preferem que alguém conduza ele do que buscar a própria maneira de caminhar com as pernas, a própria condução. Então, esse é um caso onde a alimentação pode ser, a privação de alguns alimentos, né, se abster de alguns alimentos, pode ser justamente a maneira de alguém conduzir, comandar, subjugar um povo. A questão 723, com relação ao homem, a alimentação da carne animal é contrária à lei da natureza? Olha que interessante. Os espíritos não falam, não, vocês não podem comer carne, né? Ou então falam, não, vocês comam carne. Eles falam o seguinte, em virtude da organização física de vocês, o nível que a gente se encontra, né? Estou falando de 1.600, de 160 anos atrás, tá? A carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. Então, o homem se habituou ou passou a ver na alimentação através da carne uma necessidade. Então, ele fala, né, que a carne alimenta a carne, senão o homem perece. A lei de conservação lhe receita como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. De novo, praticamente ele repete o que ele fala, né? Tem que estar saudável, tem que estar alimentado, tem que cuidar bem da saúde. Desculpa, da alimentação para poder ter forças para trabalhar. E através do trabalho a gente evolui. Então está tudo amarrado, né? Logo, ele tem que se alimentar conforme o reclame o seu organismo. Se ele sente necessidade, não é nenhum crime. Se ele precisa daquilo, não é nenhum crime. O crime é o desperdício, é você ter a vontade e as coisas mais do que a necessidade, né? E para isso você acaba degradando terras, degradando um monte de coisa, ou desequilibrando, ou seja, fazendo outros passarem por privações, né? Então, isso sim é, é o abuso, né?
Será meritório o homem se abster da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? Então, ele quer fazer isso para que ele expie aquilo. Ah, não, eu sou louco por carne, mas não vou comer mais, nunca mais, né? Sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Então, sempre está isso, né? É egoísta ou ou é assim, a coisa é mais abrangente em termos de fazer o bem, de utilidade? Então, nós vamos ter que ter sempre... Então, quando ele fala dessa consciência, quando ele fala dessa intuição entre o limite do, né, o que é necessário, o que é supérfluo, é sempre dessa maneira. É útil para mais gente ou é só útil para você? Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação, sofrimento, dor e tal, havendo privação séria e útil. Então tem que ser sério e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Que é essa questão aqui, 720, que ele fala aqui. Manda ver a questão 720. Aos olhos de Deus, são meritórias as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Aí ele vai falar, façam bem aos seus semelhantes e terão muito mais mérito. Então é isso que ele está falando aqui, nessa questão. Então, aos olhos de Deus, porém, só há mortificação havendo privação séria e útil. A questão 725. Que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? Nossa, aí também a coisa já é um pouco mais, né? Mais para... Aí nós estamos falando de mutilação, né? Aí os espíritos falam, mas por que essa pergunta? Mais uma vez, indaguem sempre a si mesmos, se é útil aquilo de que porventura se trate. Sempre isso. Tem abuso? É útil? É egoísta? Como é que é isso? A benefício de que está se mutilando? O que seja útil, o que seja inútil não pode agradar a Deus, e o que for prejudicial lhe será sempre desagradável. Desagradável a Deus. Porque fiquem sabendo que Deus só é sensível aos sentimentos daqueles que levam a alma a Ele. É obedecendo às leis que poderão se libertar do peso da sua matéria terrestre, do jugo da matéria, e não a violando. Então, aqui ele explica bem nessa segunda parte dessa frase, obedecendo às leis de Deus, né? Não é que Deus é sensível, não é sensível, controla, não controla, julga, não julga. Não, são as leis dele. Então, a maneira de falar, nós vamos ter que estar sempre entendendo isso. Quando eles colocam que é desagradável a Deus, que é desagradável às leis, tá? Indo contra as leis de Deus. E aí nós vamos precisar voltar para o rumo, colocar o cavalo nos cascos, né, como se fala. E aí sim percorrer o caminho que vai dar na felicidade, seguindo as leis divinas. A questão 726. Visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, aqueles que nós mesmos nos criamos também nos elevam? Então, veja só, tem dois tipos de sofrimento que está falando aqui. Um que a gente vem com aquele que veio já programado, né? E outros que a gente arranja, fala, olha, eu estou sofrendo pouco, eu vou sofrer mais, vou adicionar um pouco mais de sofrimento. Eu vou criar sofrimento. Olha que coisa, hein? Então, são duas coisas diferentes. E é isso que Kardec está perguntando, né? Tem aquele que nos eleva, porque aquele já estava planejado, e tem aqueles que, sabe, uma cota adicional. Chegando aqui e falar, está muito fácil, vou sofrer um pouco mais, né? Aí os espíritos falam, olha, os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. São aqueles que nós acertamos para vir para cá, nós combinamos. E quando ele fala vem de Deus,
são aqueles que estão dentro das leis de Deus. Então, tudo aquilo que a gente está trabalhando para nossa correção, para nosso aprendizado, para nossa melhoria, esses vêm de Deus. Isso já está tudo combinado. Os sofrimentos voluntários de nada servem. Por que eu vou sofrer mais? Vou me beliscar, eu vou me martirizar, eu vou me autoflagelar. Para quê? Né? Se não está atendendo as outras pessoas. Então, os sofrimentos voluntários de nada servem quando não servem para o bem dos outros. Então, de novo, egoísmo, abuso, né? Então, nada disso serve. Supõe que os que abreviam a vida se adiantam no caminho do progresso mediante rigores sobre-humanos, como fazem os monges, né? Aqueles que se martirizam, ou os faquires, aqueles que se mutilam, né? Deita em cama de prego, aquelas coisas lá tudo, né? E alguns fanáticos de muitas seitas, vocês acham que esses estão ganhando alguma coisa? Estão acrescentando alguma coisa, alguma virtude a eles? Por que, de preferência, não trabalham pelo bem de seus semelhantes? Ao invés de se flagelar, de passar privações, por que não ir em busca de ajudar as pessoas? Eu lembro de uma vez, lendo a respeito de Madre Teresa de Calcutá, ela disse que só encontrou Deus depois que ela saiu da clausura do convento e foi para as ruas ajudar os necessitados. Porque ela não encontrava Deus dentro do monastério que ela estava lá, do lugar que ela estava enclausurada. Então, é mais ou menos nessa linha. É lá fora que as coisas estão. Lá fora que eu digo assim, buscar ajudar as pessoas e não internamente, egoisticamente, se flagelar, se submeter a qualquer tipo de dor voluntária, né? Sofrimento voluntário. Por que de preferência não trabalham pelo bem de seus semelhantes, né? Como a gente viu? Vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes, e então as suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Então, aqui não tem nada de egoísta. Aí tem realmente de espalhar o bem, de ser útil. Então, aqui, nesse momento desse item, privações voluntárias, mortificações, ou mesmo falando sobre a lei de conservação, aqui está muito bem claro. Eu vou ler de novo. Vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém, ou alguém que sofra voluntariamente apenas por seu próprio bem, é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Tais os preceitos do Cristo. Como eu vou ter que sofrer para poder ajudar os outros? Não, pensa diferente. Eu podia estar em casa, fazendo alguma coisa, aproveitando minha folga, né? Ao invés disso, puxa, deixa eu sofrer um pouquinho. Eu vou lá tomar um pouco de sol, né? Trabalhar sob um sol meio brabo, né? Como é o exemplo aqui de Las Vegas. E vou estar sofrendo alguma coisa, mas estou fazendo alguma coisa útil. E não lá em casa, na sombra, na água fresca. Tá? Esse é o sofrimento. Né? Então, a gente se privar de alguma coisa a benefício do outro. Esse é o sofrimento útil que os espíritos falam. Uma vez, isso na questão 727, uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários, tá vendo? Eu entendi, tá, meus amigos espirituais? Eu entendi. Então, uma vez que a gente não tenha sofrimento voluntário, que nenhuma utilidade tenha para os outros, devemos cuidar de nos preservar
dos que prevemos ou nos ameacem? E agora? Tem alguém que está nos ameaçando. Eu devo me precaver? Aí os espíritos falam, olha, o instinto de conservação foi dado a todos os seres, todos os seres. Aí está falando de animal, está falando de plantas, está falando dos seres humanos, está falando de tudo. Peixes, tudo. Seres, todos os seres, contra os perigos e os sofrimentos. Isso é instinto de conservação. Eles já falaram disso no começo para a gente. No primeiro bloco aí, né, que a gente dividiu aí em duas partes, na primeira parte a gente já viu que isso está na conservação. Porque até então a gente começou a ver tudo isso e parece que mudou um pouco de assunto, né? Mas não, olha aí, de novo amarrou com o começo. O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. Cuidem do espírito e não do corpo. Mortifiquem o orgulho, sufoquem o próprio egoísmo, que se assemelha a uma serpente a lhes roer o coração, e farão muito mais pelo seu adiantamento, né, o adiantamento pessoal, do que infringindo para si sacrifícios que já não são deste século. Não precisa mais. Olha só, ele está falando no século XIX, hein? Né? Então, nós estamos no 21, século 21. Agora, menos ainda. Quem que vai se autoflagelar? Não cabe mais isso. Isso foi uma época lá atrás que alguém falou, olha, precisa se flagelar para poder conquistar o reino dos céus, para poder crescer, para poder se melhorar, para poder se purificar. Ninguém mais em sã consciência faz isso. Então, daquela época ainda, os espíritos trazem algumas coisas que são úteis hoje. Mortificar o orgulho, né? Sufocar o egoísmo. Então, essas atitudes que ele está falando que é do espírito, não do corpo. Então, as privações e tudo, vamos pensar em termos de espírito. Porque isso é o que a gente vai levar. É isso que fica na gente. Então, se alguém pensa que nós estamos aqui, podemos viver tudo que tem direito, pode esquecer do resto do mundo, acumular o que queira, né? Em detrimento de sofrimento alheio, tudo, não vai levar nada disso. Não vai levar. O que vai levar são os valores. O que fez de útil para as pessoas que estão à nossa volta. É isso que nós vamos levar. Isso não tem peso, não tem dimensão, não tem nada. Não é material. Isso é o valor, são valores que nós acumulamos para a gente. E que isso sim a gente vai levar para o plano espiritual, né? Para o retorno à casa, já que aqui nós estamos aprendendo. Saímos de lá, viemos aqui para aprender. O que nós aprendemos? O que nós estamos acumulando? Então, é isso que nós vamos estar levando de volta lá. E esse foi o nosso tema de hoje. No próximo vai ser a lei de destruição, na verdade o capítulo é 6º, não o 5º. E nós vamos dividir também em duas partes, uma vez que a lei de destruição é muito rica e muito extensa para uma aula só, né? Para uma sessão de estudo só. Que bom que você voltou, Marivília. Saiu e voltou, mas tá bom, isso acontece. Coisas da idade. E aí, como é que foi o estudo de hoje? O que a gente pôde tirar aí, o que a gente pôde aproveitar? Oi, Edson, tudo bem? Acho que é o Edson, né? Está escrito iPhone aí, ele não se identifica. Eu acho que a parte da alimentação, né, foi bem interessante, que você falou que, às vezes, né, alguns povos, eles proibiam algumas coisas, mas para meio que se separar, né, de outros povos.
Eu acho que a questão da alimentação, a questão do consumo da carne, né, inclusive, foi questionado ao Chico Xavier no programa Pinga Fogo, né, sobre a alimentação de animais. E ele diz que o nosso ponto evolutivo, nossa matéria orgânica ainda precisa do consumo da matéria orgânica animal. Mas a gente vê que cada década, cada ano, agora já estão nascendo mais crianças, né, com um sistema orgânico diferente, que já não precisa mais da alimentação, da proteína, da carne. Então, já é uma outra mentalidade, já é uma outra cultura. A gente sabe que há 160 anos atrás, até mesmo há 50 anos atrás, até mesmo 30 anos atrás, a alimentação era bem mais pesada, né? A gente tinha de comer o arroz, o feijão, a batata, a carne, porque a gente trabalhava, era um trabalho braçal, né? De lavoura ou na indústria. E hoje em dia está tudo mais, né, dedo, cérebro. Então, a nossa geração, acho que ainda vai ficar nesse consumo aí da carne, né? A não ser que, junto com a reforma íntima, a gente recebe aquela luz ali, né? E pronto, não vou mais comer carne. Mas ainda, para muita gente, ainda é muito necessário, mas é uma coisa evolutiva. A gente está evoluindo devagar, nossa alimentação com certeza vai mudar, né? O exemplo igual a kombucha, né? Eu nunca ouvi kombucha. Kombucha é uma coisa que a gente veio agora, eu não sei quanto tempo você faz kombucha, mas eu não sabia de floras, né? Que o sistema intestinal precisava das floras. A gente tomava lá a coalhada, né? Que os avós faziam, aquele tipo de coisa. Então, assim, é uma evolução, né? Não só evolução, mas também tem a ver com o descobrimento e a nossa capacidade de chegar a essa informação, né? Que tem muita gente que ainda não tem acesso, tem muita gente que ainda não tem. A gente fala assim muitas vezes, mas a gente esquece que ainda tem muita gente que nem televisão tem, nem radinho a pilha tem, são poucos, né, em comparação aos bilhões de habitantes, mas ainda tem muita gente que vive na escuridão, sem informação nenhuma, né, comendo ali o que vai dar energia suficiente para viver dia a dia. Aí uma outra coisa também você falou sobre hoarding e esse negócio de ajuda, é uma coisa que para mim assim entrou na minha história, foi a reunião que Biden teve comum, né, com o presidente da Coreia do Sul. E na conferência eles falaram, eles estão em acordo com as General Motors, General Electric, muitas companhias de tecnologia para começar a trabalhar numa tecnologia mundial para ajudar os países que não têm essa capacidade tecnológica para melhorar, igual eu e a Marileide estava conversando ontem, né? A emissão de coisas que poluem a terra, né? Então, assim, foi muito interessante. E eles estão fazendo uma aliança para melhorar. E uma coisa que o Biden me falou que eu fiquei de cara foi que nós não somos os Estados Unidos da América, nós somos um globo, nós somos um mundo. Já essa de que uma nação não é mais uma nação. Uma nação tem que tomar conta da nação, igual a gente está falando, eu que tenho mais possibilidade de tomar conta daquele que tem menos possibilidade. Então, assim, já é uma evolução em pensamento político. Então, eu achei assim, super interessante, já é um passo, né, na direção correta. É lógico que ainda tem muito obstáculo, mas eu acredito, e eles acreditam que até 2050, que eles já tenham tecnologia suficiente para que a poluição que tenha na Terra, que a gente polui, que a gente destrói, já seja mínima, porque a Coreia do Sul é um dos 7º países a mais poluir, né? E eles têm uma tecnologia muito forte. E eles têm a aliança de proteger a faixa de Gaza, eles têm interesse de
de proteger Israel. Israel tem aquela área lá do Mediterrâneo, lá daquela área, tem os maiores cientistas vêm dali, né? Talvez eles não tenham tecnologia, mas ali tem gente muito inteligente. Então, assim, eles têm um interesse muito grande em juntar essas forças. E não só ficar assim, eu vou criar um míssil que vai destruir. Não, eles não querem mais isso. Eles querem criar coisas que vai dar vida, né? Gerar mais facilidade para que todas as nações possam estar mais ou menos no mesmo patamar e não ter só aquele império. Então, eu já vejo, sim, essa conferência foi muito bom. Não gosto muito de entrar em política, mas eu acho que, graças a Deus, depois de uma escuridão, aí os Estados Unidos está voltando para a luz, né? Então, eu tenho muita esperança de que muita coisa boa vai acontecer nos próximos 4 anos, né? Mantenha a fé, porque se não for em 4 anos, pode levar um pouco mais de tempo, mas isso são evidências de que começa a pipocar consciência, manifestações de consciência, sabe? Então você vê, por exemplo, o vegetariano, o vegano, mesmo nessa geração nossa, já tem muita gente se manifestando. A gente vê o mercado para esse tipo de alimento crescente. Isso é uma coisa que a gente está vivenciando isso. E nós mesmos sabemos de algumas, em termos de alimentação, aquilo que para a gente não faz tão bem. Para a gente, pessoalmente, eu não me sinto bem por qualquer que seja o motivo, seja moral ou seja digestivo. Então, a gente toma, sabe, vai mudando. Então, você vê isso aí, essas manifestações. O que não pode acontecer, por exemplo, e aí vai ser aquilo que você falou no começo, quando o Chico Xavier falou, olha, no estágio em que está, precisa disso. Vocês já devem ter ouvido falar, gente vegana que submete ao cachorrinho também ser vegano, né? E não pode, né? Porque o cachorro ainda não está nesse estágio, né? Então, ele precisa de proteína animal, ele precisa desse tipo de coisa. Agora, seja na ração, seja, né, que ele se alimenta, o que for. Mas, então, são coisas... Por isso que é importante que a gente saiba em que patamar que cada um está. E com relação a essas atitudes, pensando globalmente, vai chegar um momento que a água vai chegar nas costas e a gente vai precisar aprender a nadar, né? Porque é a sobrevivência nossa. Por que então não começar agora? Então, essas manifestações, ainda que isoladas, né, elas já são o indício de que nós vamos sim ter um mundo melhor. A gente está percebendo a mudança. Mas nossa, tanta pobreza, tanta... Tem, porque é a condição que nós ainda vivemos. Mas vai chegar um momento que certamente nós vamos estar num outro patamar, e cada vez melhor, e é isso. Seja realmente bastante otimista, como eu sou, né? Porque é o nosso futuro. Quanto tempo vai levar? É só isso que eu não sei, mas vai melhorar. E vai, porque senão tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente está estudando, é perda de tempo. É um conhecimento que não vai levar a nada. Ao contrário, a gente vê a coisa crescente, né? A gente vê esse movimento. É bonito de ver isso. A gente hoje já vive isso, já está percebendo isso. Então, realmente, não cabe mais soltar bomba. Só aquele grupo muito pequeno, fechado, aquele sabe que só pensa de forma localizada, regional, esses vão continuar por um tempo ainda. Mas aqueles que pensam globalmente, já não pensam mais em país, né? Assim, divisões políticas, pensa no globo como um todo. E a pandemia para mim, é a evidência maior de que nós somos um único país. Um país arredondado, assim, né? Na forma de uma esfera. Eu vou fechar meu microfone para motivar alguém que abra.
tomara que está todo mundo digerindo, meditando a respeito e não... Porque em alguns lugares é bem tarde, né? Então, vai que alguém dê uma pescada aí. Eu não ia falar nada, não, eu ia ficar quietinha hoje. Mas eu só vou, assim, é porque eu Ana acho Paula, que você nunca pode ficar quietinha. Você sempre tem que falar alguma coisa. Sempre. é assim, eu acho que a lei da conservação, perto de outras, né, leis também, quando chegar na lei do amor, justiça e caridade, a gente também vai voltar na lei de conservação, né? É uma maneira de todos nós refletirmos muito no nosso estilo de vida, né? Não existe um... Eu acho que eu disse isso da outra vez também, né? Não existe um caminho, né? Existem vários caminhos, né? A gente, por exemplo, por conta da minha pesquisa, a Inês falou assim, né, que muitas pessoas ainda não têm nem acesso à energia elétrica. E eles não são uma minoria. Na verdade, eles ainda são uma maioria, né? A gente vive numa bolha muito confortável. E a gente tem a tendência de achar que todo mundo vive como nós. Isso não é verdade, né? É muita gente pobre no mundo ainda, miserável, passando fome, vivendo em situações assim, compatíveis ainda com a Idade Média. Então, eu acho que a lei de conservação é uma forma muito da gente refletir e da gente também levar em consideração a gratidão por a gente estar onde nós estamos, né? Por a gente ter a opção de escolher o que comer, né? A gente estava falando assim de dieta, né? Quantas pessoas não têm a possibilidade de escolher o que comer, não sabe nem aqui mesmo, no Brasil, no próprio Estados Unidos também, no Canadá, no Japão, a gente pode encontrar essas pessoas, né? Para você ver que mesmo em países onde, na Europa, mesmo no norte da Europa, onde eles tentam, né, a desigualdade social é uma das menores possíveis, existem pessoas ainda passando fome. Então, a gente tem que lembrar da situação dos outros e da nossa, e ser muito grato por a gente poder fazer isso. E também tentar pensar além dos nossos problemas, né? A lei da conservação vai falar disso, né? Que tudo que nós fazemos tem consequências. Então, o que eu posso fazer para aliviar o outro, né? Será que eu preciso de tudo isso ou eu posso dar esse excesso para outra pessoa? Né? Todos esses pequenos detalhes. Lembrar que a gente acumula coisa por segurança, porque a gente acha que quanto mais bem material a gente tiver, mais seguro a gente está. O que é uma mentira, né? A gente nem sabe se vai estar encarnado amanhã. A gente acha que vai estar, né? Mas a gente não sabe com certeza. Então eu fico pensando muito nisso, né? Eu ia ficar, né, quietinha. Acabei falando. O documentário, sabe, Ana Paula, leva a gente a pensar uma coisa, que a lei de conservação, ou seja, a conservação, ela acaba sendo não só para a gente tem que promover a conservação do outro, né? Então, mas isso é um amadurecimento, isso é uma ação, né, uma atitude. Então, isso é uma coisa que a gente ainda está por aprender. Realmente, as diferenças são grandes, você falou bem, não tem país que não tenha diferença. O que tem, assim, país que tem menos diferença que o outro, né? Então, essa proporção que diminui ou aumenta, né? Essa é a diferença entre os povos, entre os países. Mas, realmente, agora, a gente vai ter que aprender, e isso leva tempo, né? E nós estamos trabalhando para isso, com certeza, né? Ainda que seja uma pequena porção, né, da humanidade que faz isso, em pensar na conservação do próximo, através de oportunidades, através sabe, de auxílio, do ponto de vista de ensinar, de instruir, tantas oportunidades que a gente pode ter, de poder espalhar isso. Não estamos falando em altruísmo, né, que isso é outra coisa, a pessoa, né, realmente se privar totalmente, às vezes até da vida, em benefício do outro. Assim. Não, estamos falando mesmo de caridade e de propagar isso. Realmente, nós temos que ser solidários na conservação também. Isso a gente está aprendendo, seja na lição de hoje, seja
no dia a dia da gente e a gente vendo. Mas já tem uns lampejos aí, né, que já deixa a gente mais otimista. Mas muito bom. Não, tem todo volume. Oi? Não, eu ia só falar que tem todo esse... Você tá me ouvindo? Ixi, cortou assim. Você ficou meio gaga. Você repetiria? Voltou agora? Voltou agora? Sim. Então, não, é só lembrar de todo esse terceiro setor que tem hoje, né, do voluntariado. Tem muita coisa boa também. A gente não pode achar que a gente está ladeira abaixo, não. Mas a gente também não pode achar que a gente já chegou num cume, né? A gente está um pouco longe de lá, a gente tem que equilibrar, né? A gente já avançou em muita coisa, hoje tem muitas pessoas, olha, uma grande parte das pessoas tem acesso à educação, no sentido de que a gente pode se educar, né? Claro, tem vários problemas com a educação, mas a gente pode se educar, não é proibido a gente ler e escrever. Antes era proibido, pessoas normais, assim como nós, não poderíamos ler nem escrever, né? Por questão social, né? Então, assim, a gente já avançou muito, sim, não vamos esquecer, mas é o que eu sempre falo, a lei da conservação, ela pede que a gente entenda a lei do amor, justiça e caridade. Ela pede isso, porque como que eu vou conservar sem amor, né? Como que eu vou conservar sem caridade? Vai ser muito difícil, né? Porque a gente quer tudo para a gente, né? O Essa nosso última, ela egoísmo. acaba renovando tudo, né? Ela fecha todo o restante. É É. bonito mesmo. Nós vamos chegar lá. Realmente é muito bem lembrado. E bem lembrado também que a gente não teve acesso no passado, e nós, como devemos certamente ter vivido no passado, através de reencarnações, não tinha acesso à cultura, não tinha acesso à leitura, à escrita, nada, nada. Era privilégio de poucos. E depois, quando ficou um pouco mais assim, é, mais espalhado, aí era a mulher que não tinha direitos de algumas coisas. E hoje tem, né? Por conquista, por luta, por sofrimentos. E vai, então, lentamente a gente vai percebendo que os acessos vão sendo permitidos, né, pela sociedade, que é nada mais do que um progresso, né? Progresso na sociedade. Então, cada vez mais vamos realmente nos melhorando aí. A Kátia hoje está tão quietinha. E pelo jeito vai continuar quietinha. Eu estou imaginando aqui como a Verinha está com vontade de falar e não pode, né? Dá um abraço nela aí por nós. Todo mundo aqui já está recebendo. Ela só não consegue agradecer, mas eu já escutei lá ela falando aqui. Porque ela não está podendo falar, realmente. Ah, quem não sabe, ela fez o implante aí, então tá meio... Acho que eu já falei. Daniela, você tem alguma observação, alguma coisa que gostaria de colocar? Tá bom. Um pouquinho Não, depois. deixa a criançada dormir. Ah, não. Ah, não, esse não. Era você, É, da Kátia. Ah, tá. Você estava falando com a Cá? Não, não, é que ela mandou uma mensagem dizendo que não pode falar, porque senão acorda, só que truncou aqui, eu achei que era você. Né? Não, Você ia acordar. mas o meu povinho, minha galerinha já foi dormir. Mas eu penso que a todo momento a espiritualidade nos chama ao trabalho, né, Luiz? Com essa lei de conservação, para que a gente saia do individualismo, né, para despertar as nossas consciências mesmos, para família fraterna, né, que Jesus propõe que nós formemos, que nós somos na realidade, mas ainda nos falta vivenciar isso tudo, né?
quando ele diz para que a gente console os caídos, para que a gente pare de nos preocupar com nossos problemas só e se encarregue um pouco mais de dividir aquilo que a gente tem. E a gente se preocupa tanto com as tarefas grandiosas, né? E acho que a gente pode começar de uma certa forma desde já, desde os pequenos atos, né? Mudando, né? Reformulando a nossa vida, como a Ana Paula disse, com atos, com palavras, né? Repensando nossos atos, nossas palavras. E caminhando a gente chega lá. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas é interessante, né? Somente uma doutrina como essa para nos esclarecer que a gente tem muitas oportunidades para estar podendo fazer isso que nós estamos comentando agora, através das reencarnações. Não tem outro meio. E outra, a casa é a mesma, comum, né? E nós somos os mesmos. Então, através dessa consciência, a gente vai poder aplicar todas essas leis, ainda que seja no cansaço, tá? Porque tem isso também, né? Vai chegar um momento que a gente vai, eu acho que realmente temos que andar nesse trilho aí, né? Não tem jeito. Então, ainda que seja de forma assim, não é obrigatória a palavra, mas assim, que realmente seja incisiva, a insistência seja grande, e aí a gente desperta e vai sendo conduzido para isso, e vai trabalhando, e vai se melhorando. Né? Mas é isso mesmo. Tá, minha mulher vai fazer, eu vou ser o tradutor dela, tá bom? Ela vai falar alguma coisa, eu vou falar. Porque quando a gente pensa na reconstrução, e que a gente está melhorando, sim, com toda certeza, e a Inês colocou a respeito da Coreia, isso é muito importante a gente lembrar que a regeneração é do planeta, não é só de um país, de um lugar. Então, nós vamos, sim, sentir uma mudança muito grande quando já estamos sentindo, né, os homens buscando o bem, né? Nós já estamos vendo isso. Apesar de tudo, tristeza e tudo que a gente vê na maior parte do globo, a gente já vê essas iniciativas de países, ainda que seja um e outro conversando ali tudo, mas já são evidências de que nós estamos realmente assim progredindo e para que veja como um todo. Ela falou isso, Inês, baseado no seu lembrete aí da Coreia, da conversa, tudo, né? Porque a coisa está realmente em termos assim do planeta e não de país um ou outro, né? Mas são pontos que já estão começando a pipocar, né? É isso que ela quis dizer lá, reforçando, né, os comentários aí. Muito bem, se ninguém mais tem nenhuma observação, a gente vai fazer a nossa prece final. Eu gostaria de lembrar somente que na próxima quarta-feira nós vamos ter a gente entrou um pouco na discussão sobre transporte, né? E depois a gente foi buscar uma opinião fora, né? De alguém que teve uma convivência com isso durante muito tempo, com materialização e transporte, então, para ver se consegue explicar melhor, né, para a gente. Então, vai ser na próxima quarta-feira, nós vamos ter a participação especial aí do Dr. Frutuoso. Ele aceitou o convite da gente de poder colocar aquilo que ele pensa, que ele acha, ele já escreveu, inclusive ele está escrevendo um livro a respeito disso, né, agora de materialização e tudo, que vai sair nesse ano ainda. Então, ele tem um pouco mais de material para a gente discutir e vai ser muito interessante fazer perguntas diretamente para ele, dentro do tema, né, do assunto, naturalmente, porque nós vamos ter só 1 hora de estudo, como todas as quartas-feiras. Então, esse grupo em particular, que está sempre fiel aí, tudo, se puder estar presente, depois vai estar gravado, mas assistindo ao vivo vai poder ter a oportunidade de perguntar aquelas dúvidas e tal.
Eu vou procurar relacionar algumas perguntas de antemão e penso até em passar para vocês para vocês saberem do que nós vamos perguntar, o que nós vamos... E aí pode, inclusive, dentro dessa linha, adicionar mais alguma pergunta a respeito, tá bom? Então fica aí o convite, né? Vai ser extensivo a todo mundo, né? O convite e tal, mas esse grupo fiel seria muito interessante que tivesse, né? Eu sei que nem todo mundo tem a possibilidade, né? Como a Marileide falou, mas vai tentar estar presente. Que bom. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Alguém está com aquela vontade louca assim de fazer uma prece? E aproveitamos fazer uma vibração pelos necessitados, para os doentes de Covid, nessa nossa prece final. Não, alguém gostaria de fazer a prece de encerramento ou serei eu que vou fazer? Porque quando não tem ninguém, Ok, Luiz, você venceu, é você. sou o Coringa, né? Muito bem, então vamos nesse momento, fechando nossos olhos, para que a gente possa se concentrar melhor nas palavras, até mesmo nas vibrações que nesse momento nós buscamos unir, para que a nossa prece não seja somente um pedido, mas que ele seja, acima de tudo, um agradecimento. Agradecimento por todas as oportunidades que nosso querido Mestre nos oferece, para que a gente possa, cada dia mais, fazer aquilo que ele nos conduz a fazer ou a ter. A nossa felicidade, o nosso caminho para a felicidade, a nossa evolução, nosso aprendizado. Mestre Jesus, somos muito agradecidos por tudo que o Senhor nos favorece, por toda a paciência que o Senhor tem para conosco. Nós que há tanto tempo persistimos no erro, na má conduta, agora um pouco mais conscientes dessa situação em que nós nos encontramos, de aprendizes, de seres que estamos nos melhorando. Nós agradecemos muito, Mestre Jesus. Agradecemos por toda essa bondade, essa misericórdia, por tudo que o Senhor nos oferece e nos dedica. E mais ainda, por extensão, a toda a nossa família, nossos amigos, nossos lares, sempre pedindo e sempre sendo atendidos. Obrigado, Mestre Jesus. Hoje, aproveitamos esse momento para pedir ao Senhor que abençoe toda essa humanidade vinculada a este planeta, que passa por essas dificuldades tão grandes, dificuldades com relação a essa pandemia, dificuldades de toda sorte, porque acaba agravando problemas que já existiam, aqueles que passavam por privações, que hoje estão ampliadas, outros que não passavam por privações e passaram a passar por essa experiência. Familiares que não conseguem ainda entender que tudo faz parte do nosso aprendizado, apesar da dor, apesar de todo esse sofrimento, é muito difícil para nós transmitirmos isso para as pessoas. Por isso nós rogamos ao Senhor que as abençoe para dar a paz, o consolo que eles tanto precisam. Nós, na verdade, tanto precisamos, porque não tem ninguém que não tenha tido um amigo, um familiar, ou alguém que conheça, ainda que de maneira um pouco mais distante, que deixou a vida aqui, a existência, retornou ao plano espiritual por conta dessa pandemia. Mestre Jesus, abençoe a todos que estão internos ou internados nos hospitais,
com todas as dificuldades que existem, alguns até em corredores, outros nas ruas, nos lares, que todos que estão passando pela Covid e todos os familiares vinculados a eles, que possam ser abençoados, que possam ter o consolo tão necessário, e para os que sofrem da Covid, que possam se restabelecer dentro daquilo que está previsto a eles. Mestre Jesus, pedimos também em benefício dessa união fraterna que tanto o nosso planeta necessita, que haja cada vez mais essa união e principalmente a colaboração entre os países, até que um dia possamos perceber que necessitamos nos unir de verdade, não por conta de uma conveniência ou de uma necessidade isolada, ainda que seja de grande porte como essa, que possamos realmente ver o próximo como nosso irmão. Agradecemos muito, Mestre Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos ofereceu também na noite de hoje e pedimos para que tenhamos sempre oportunidades como essa, para que possamos aprender mais e mais, para que sirva de instrumento para o nosso crescimento espiritual. Obrigado, Mestre Jesus, obrigado aos amigos espirituais e também obrigado aos que estiveram presentes conosco, aprendendo, tanto encarnados como desencarnados. Em vosso nome, Mestre Jesus, e de todos esses amigos que nos assistem, finalizamos agora a nossa sessão de estudos da noite de hoje. Que assim seja. Muito bem, boa noite a todos. E assim Boa noite. Que assim